Batman investiga uma série de assassinatos envolvendo cirurgiões plásticos de Gotham. As pistas iniciais levam ao Duas Caras, que agora com um plano misterioso e inusitado, reúne várias pessoas portadoras de alguma anomalia genética. Porém, uma dessas pessoas procura manter as aparências, temendo afrontar o decoro social. Mas até quando este segredo estará seguro? Quantas faces tem a vaidade? Quantos lados tem a inveja? Poderia um homem com metade do rosto deformado, estando fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, ter uma vida normal? Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Seguindo com a nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, hoje falaremos de mais uma história da revista Legends of the Dark Knight, a história Faces. Escrita e desenhada pelo Matt Wagner, que também trabalharia anos depois, em 2006, nas histórias Batman e os Homens Monstros e Batman e o Monge Louco, que já vimos aqui no nosso guia de leitura. E essa história chegou a sair aqui no Brasil na época da editora Abril, na revista Um Conto de Batman. Porém, anos depois, sem uma republicação, eis que a Panini trouxe de volta a história Faces, dessa vez nesse mega encadernado, antologia dos vilões do Batman. Excelente material, cara, é muito bom mesmo. Se você é fã do Batman, ele vem falando de cada vilão especificamente, muitos dos vilões principais, e depois traz uma história daquele personagem. Deixa eu só mostrar a parte da história do Duas Caras. Temos aqui falando sobre o personagem, e logo em seguida temos a história Faces, que é dividida em 3 partes. Então, um ótimo material, cara, antologia Batman Vilões. Esse aqui eu peguei assim que lançou, cara, porque é um material que me interessava demais. Olha só, na quarta capa temos um breve índice das histórias. E se você ficou curioso pelo conteúdo que tem aqui neste encadernado, que é bem extenso, comenta aí, deixa um comentário, que se houver um número razoável de comentários, eu posso voltar aqui gravando um vídeo detalhando para você o que tem aqui nesse belo encadernado. Essa história traz alguns personagens interessantes durante a trama. O primeiro deles é um corretor imobiliário chamado Nelson. Ele que vai conhecer uma mulher chamada Menon, e os dois têm um relacionamento bem improvável. O Nelson é aquele nerd clichê dos anos 70, dos anos 80, que é desprezado pela mulherada no colégio, na faculdade, e aí ele tem esse relacionamento com essa mulher que é totalmente o oposto. É uma mulher que chama a atenção na festa A Fantasias, onde ele a conhece. Então é algo já de suspeitarmos que alguma coisa há por trás desse interesse dessa mulher chamada Menon no nosso amigo Nelson. E ao final teremos o plot que mostrará que a Menon, ela tem um segredo estético que só será revelado no final da história. Outro personagem trazido nessa história é o Duberville. Ele que é da alta sociedade de Gotham, mas ele também esconde um segredo, cara, um segredo estético. O que importa no mundo realmente é a sua aparência física, é o que você é por dentro. Essa história então, ela toca nesse ponto de reflexão, até onde as pessoas vão para manter as aparências, para mostrar diante da sociedade algo que elas não são, criando faces e mais faces. Daí o título da história, e traz justamente o Duas Caras com metade do rosto deformado. Mas o que o vilão está tramando? Será ele mesmo responsável pelos assassinatos envolvendo os cirurgiões plásticos? E o que o segredo que o Duberville esconde, a Menon esconde, tem a ver com o plano do Duas Caras? Ficou curioso para saber? Então senta aí e bora pra história. A história Faces foi publicada originalmente pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 28 a 30, no ano de 1992. E no Brasil saiu pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Faces, números de 1 a 3, no ano de 1993. Tem roteiro e desenhos do Matt Wagner. A história inicia mostrando Duas Caras em sua cela no Arkham,
arquitetando a sua fuga. Na página seguinte, o Capitão Gordon comunica ao Batman que Harvey Dent havia fugido do Arkham. Tempos depois, Bruce Wayne está em uma festa fantasia no consulado francês de Gotham. Lá ele conhece Nelson Wayne, corretor de imóveis que representa o seu cliente, o Paul d'Urberville, que queria vender para Bruce uma ilha na costa da Guiana Francesa. Enquanto negociam, o que chama a atenção do Nelson é uma mulher usando uma fantasia com um mínimo de roupa. Ele encontra ela na varanda e tenta puxar assunto. Estranhamente, os dois rapidamente se dão bem e a garota quer saber mais sobre ele. Neste momento, porém, ocorre um incidente estranho naquele evento. Um dos fantasiados passa mal e vai ao chão gritando de dor. Um dos presentes naquela festa diz ser médico e vai ajudar. No entanto, ao retirar a máscara daquele sujeito, o seu rosto havia sido corroído por um ácido que estava na sua máscara e ele já estava morto. Aquela vítima era Donald Tremaine, um cirurgião plástico. Na próxima página, o Duas Caras invade o Museu de Gotham, mas o Batman surge e os dois entram em confronto. O vilão, porém, leva a melhor e consegue fugir após acertar o Homem-Morcego no braço com um tiro. Agora vemos que ao se despedir da garota que se apresenta como Manon, os dois se beijam e o Nelson sai do evento feliz como um garoto que havia beijado sua paixão de adolescência. Ao chegar no seu apartamento, uma figura misteriosa o aguardava e diz ter interesse na negociação de d'Urberville e Bruce Wayne. Aquele sujeito diz que se o Nelson o ajudasse a conseguir o que queria, ele seria recompensado com dinheiro suficiente para garantir a ele muita luxúria e a felicidade de lindas mulheres. Então Nelson concorda em ajudá-lo. Na próxima página, o Nelson informa a Bruce que surgiu um novo interessado na ilha oferecendo 10 milhões a mais. Bruce, porém, pede que Nelson marque uma reunião com d'Urberville e no dia seguinte, os três estão reunidos. Em meio aos exercícios físicos, Bruce acaba oferecendo 50 milhões de dólares e pagaria já 25% deste valor naquele momento. É claro que d'Urberville não podia recusar aquela proposta, porém o Nelson não sabe o que fazer. Naquela noite, o Nelson encontra novamente a Manon. Os dois saem pela cidade e estão vivendo um romance. Ela apresenta a Nelson o seu primo e quando a garota entra na limusine, percebemos que o seu primo, ele não possui pernas. Naquela noite, Batman investiga mais um assassinato a um cirurgião plástico, dessa vez cometido em um espetáculo de ópera. O Homem-Morcego encontra o atirador e o leva para o Gordon. Enquanto isso, Nelson encontra mais uma vez o Homem Misterioso. Ele diz que precisaria de 25% da oferta de Bruce, o que totalizaria 12 milhões e meio de dólares para fazer seu cliente vender a ilha para ele. Ao mesmo tempo, o Homem-Morcego interrogava o atirador da ópera, que diz que conheceu o Duas Caras na França. Em seguida, o Homem Misterioso entra em uma edificação que parece estar abandonada, e lá ele se revela ser o Duas Caras. O vilão havia reunido vários homens e mulheres com anomalias genéticas raras. O que ele estaria tramando? O Batman consegue informações do atirador da ópera sobre as pessoas que o Duas Caras estava reunindo. Então a história corta para o Duas Caras e vemos que naquele local até mesmo existe um bebê dentro de uma espécie de incubadora. Ele é portador de uma anomalia genética que o fez nascer com dois corpos unidos por um só crânio, o qual ele apelidou de Uma Cara. Na página seguinte, mais um cirurgião plástico é assassinado ao fumar um charuto e ter seu rosto explodido pelo mesmo. Batman e Gordon conversam sobre os assassinatos. Eles sabem que o responsável só pode ser o Harvey Dent, o Duas Caras. E ficamos sabendo então que o Duas Caras queria comprar a ilha na Guiana Francesa para lá criar uma utopia vivendo com seres que, segundo ele, eram deformados, assim como ele também era. No dia seguinte, Bruce Wayne e d'Urberville estão concretizando finalmente a compra e venda da ilha. O Nelson, porém, está muito nervoso. Ele não podia deixar aquela venda ser concretizada. Na Batcaverna, Batman pensa sobre o próximo passo do Duas Caras naqueles assassinatos e qual seria o seu objetivo com tudo aquilo. O Homem-Morcego então segue um cirurgião plástico chamado Charles Kepler. Apesar de casado, aquele médico se encontra com uma prostituta. Segundo Batman, o indício de que ele levava uma vida dupla e por isso provavelmente seria a próxima vítima do Duas
Duas Caras, que tem uma obsessão pelo número 2. Dessa forma, o Cavaleiro das Trevas interrompe aquele momento íntimo com uma bomba de gás tranquilizante para investigar o quarto e impedir mais um assassinato. Na próxima página, o Duas Caras disfarçado encontra o D'Urberville. Curiosamente, ele diz que D'Urberville não precisava apertar a camisa, pois ele sabia o que ele escondia dentro dela. D'Urberville parece desconfortável e muito assustado com aquela revelação. Aquele homem então diz que ele deveria desfazer a venda da ilha que teria concretizado com Bruce Wayne e, portanto, deveria vendê-la pelo preço de $1 para uma pessoa chamada de Le Marquis Presson. E assim o seu segredo continuaria seguro. Que segredo misterioso seria este que D'Urberville guardava com tanto medo de que fosse revelado? Enquanto isso, Bruce se encontra com o Nelson, que diz que está preocupado pois o D'Urberville estava desaparecido há alguns dias. Em seguida, o Nelson recebe uma ligação. Era o tal Marquês. Diz que ele terá a sua recompensa neste exato momento. Entra no apartamento do Nelson a Manon. Ela diz que eles não iriam sair aquela noite. Os dois ficariam em casa a noite toda. Uma noite de amor com aquela mulher. Era tudo que o Nelson precisava para desviar e até mesmo anular sua atenção do que era importante naquele momento. Assim sendo, Bruce Wayne encontra o D'Urberville. Ele confessa ao Bruce que estava sendo chantageado sobre a venda da ilha. O sujeito se apresentou como Marquês Presson, mas ele tinha certeza que era um nome falso. Então Bruce deduz Marquês Presson. Aquela pronúncia soava parecido com a palavra expressão, uma pista que mais uma vez levava ao modus operandi do Duas Caras. Ele então chega à conclusão que as mortes eram apenas distrações. Na noite em que ele havia salvado o Kepler, aquele médico que estava com a prostituta, o Duas Caras sequestrou o capitão que seria o piloto do primeiro voo transatlântico de dirigível em 75 anos. Era o transporte do vilão para a ilha de D'Urberville. Naquela madrugada, o Nelson acorda e percebe que a Manon havia sumido de seu apartamento. Ele sai às ruas para procurá-la pela cidade e quando a encontra, furioso, segura ela pelo braço e diz que a farsa havia acabado. Ele havia ligado para o consulado francês e descobriu que o Marquês Presson não existia. Em silêncio, a garota atinge o Nelson com um disparo e o leva dentro da limusine. Batman chega à estação onde estava o dirigível que seria usado pelo Duas Caras. No entanto, o Homem-Morcego cai em uma armadilha e é preso pelo vilão no dirigível. Olhando para o Batman, o Duas Caras o descreve como elegante, poderoso, perfeitamente perfeito, exceto pelo segredo que o Homem-Morcego escondia, a sua face. Uma face que ele escolhia manter em segredo enquanto corrigia ações alheias. O Batman nutria esperanças que o Harvey voltasse à sanidade e diz a ele que ele não era o Duas Caras. Porém, o vilão responde que se o voo não matasse o Batman, o corpo do herói e sua máscara seriam encontrados cravados de bala pela manhã junto do corpo do corretor Nelson. Então vemos que, na verdade, a Manon havia atingido o Nelson com tranquilizante. Ele desperta e se vê dentro de uma casa mal assombrada. O Duas Caras mostra ao Nelson o cheque de $12 milhões que ele havia conquistado e revela ele era o Marquês Presson. E ridiculariza o Nelson ao dizer que ele não conseguia reconhecer um sotaque francês legítimo de um forjado. Neste momento, o Nelson vê a Manon, porém ela está no escuro e ele não consegue ver seu rosto. A garota diz que ele havia se apaixonado sem nunca conhecer quem ela realmente era, que ele havia amado apenas a sua forma, sua face, mas agora ele veria ela como realmente era. Então, quando o Nelson se aproxima, vê que aquela mulher tinha barba e um rosto com feições masculinas. Manon pede que ele a beije outra vez e pergunta se ela não era linda. O Nelson está em choque. A garota pergunta: onde estão aquelas palavras apaixonadas que você sussurrava em meu ouvido quando tirava minha roupa? Ela diz que sua barba cresceu completamente aos 8 anos de idade. Durante sua vida, ela havia feito depilações a lasers e diversos outros tratamentos e procedimentos, mas ainda assim a barba voltava a crescer e bem rápido.
O seu rosto parecia carne viva de tantas vezes que ela retirou a barba com vários e vários procedimentos estéticos. Tudo pela aprovação lasciva de homens como o Nelson. Então Nelson sai correndo e tenta fugir daquele lugar, mas acaba encontrando as outras pessoas que viviam ali. Ele se apavora tanto que acaba desmaiando. Na próxima página, o Nelson desperta e está junto do seu cliente, o D'Urberville, em uma cela. O Nelson pede desculpas por tê-lo traído, mas pergunta por que o D'Urberville estava cooperando com o Duas Caras. Neste momento, o D'Urberville abre a sua camisa e diz que o Duas Caras sabia a verdade sobre ele. Ele também possuía uma anomalia genética, um segredo guardado a 7 chaves por toda a sua família e depois por ele próprio. Consegue imaginar que eu continue a circular pela alta sociedade se este fato viesse a público? De qualquer forma, minha vida é uma farsa. O Batman, que havia conseguido romper suas correntes com o ácido e tinha conseguido escapar do dirigível, encontra a cela onde estavam o Nelson e o D'Urberville. O Homem-Morcego os liberta e agora precisa enfrentar todas aquelas pessoas com mutações genéticas. Porém, eles conseguem amarrar o Homem-Morcego e o Nelson. O Duas Caras está face a face com o Batman, pronto para acabar com tudo. É aí que o vilão decide jogar a sua moeda para decidir o que fazer com os dois. O primeiro seria o Nelson. A moeda cai do lado riscado. Então Duas Caras manda que seus homens levem o Nelson. Ele seria o primeiro a receber seu destino e friamente é atirado pelo próprio Duas Caras de cima do dirigível. O Homem-Morcego ainda está amarrado quando houve o impacto dos ossos do Nelson quebrarem quando seu corpo atinge o chão. O Duas Caras deixa o Batman amarrado e parte com seu pessoal no dirigível até a ilha. O destino do Homem-Morcego seria decidido depois. No entanto, o Cavaleiro das Trevas consegue escapar das amarras e com sua bate-corda chega ao dirigível. O Batman confronta mais uma vez o Duas Caras. Diz que ele devia lembrar dos homens inocentes que ele havia matado. O vilão diz que eles eram mercadores de beleza. Que tipo de sociedade fazia com que homens como ele se tornassem ricos e respeitados? Pessoas como ele e como todos aqueles que ele havia recrutado precisavam de um refúgio daquele mundo. Neste momento, aquelas pessoas que, segundo Harvey, eram deformadas, se contrapõem a ele e dizem que não precisavam de um refúgio e gostavam da sua vida antiga. De repente, muitos deles mostram que estavam participando daquilo porque o Duas Caras os havia obrigado. Inclusive um deles diz: "Eu sou diferente sim, mas não sou infeliz." O Homem-Morcego se aproveita então da distração do vilão e luta contra ele e contra seus homens. Em meio àquela luta, o dirigível perde o controle e acaba caindo no solo de Gotham. O Duas Caras consegue sair e corre fugindo do Batman até encontrar um circo, onde ao entrar fica surpreso ao ver um cartaz que mostrava uma pessoa que tinha a mesma deformidade que ele, um homem de duas faces. Curioso, o vilão adentra aquele lugar e encontra este homem. Ao conversar com ele, Harvey fica sem palavras. Aquele sujeito diz que tinha 4 filhos e somente ia para a estrada com o circo quando precisava de dinheiro extra e só estava ali porque seu filho mais velho havia começado a faculdade. O Harvey diz que aquele homem era uma aberração como ele e não podia viver uma vida normal. O homem responde: "Mas eu não sou um monstro." É neste momento que chega o Homem-Morcego e consegue finalmente deter o vilão. A história termina com o Bruce conversando com o Alfred sobre o Harvey e diz que mesmo da maneira deturpada, o Harvey buscava justiça, assim como o Bruce buscava, porém com métodos diferentes. E o destino seria o responsável por ter criado o Batman e o Duas Caras. O Alfred questiona: "O destino não poderia ser impedido, senhor?" "É o que parece", diz o Bruce. E no último quadrinho vemos o Duas Caras novamente em sua cela tão escura quanto a sua outra face. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto com a sua colaboração para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreve nesse canal, ativa as notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. É uma história bem sinistra, diz aí, hein? Deixa tudo nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!